a gente que trabalha mais na área de gestão não é acostumado a lidar com essas modelagens. Isso que eu, apesar de ter apresentado para vocês, lindo, né, aquele softwarezinho na semana passada, não é muito a nossa função programar. Aí eu estou tentando aproveitar a experiência do Excel. O Excel, como é uma ferramenta que a gente utiliza muito a qualquer área da administração, da área de gestão de uma empresa, a gente nossa, não consegue largar do Excel. Eu fico impressionado com isso, porque a gente pode entrar nas maiores empresas para trabalhar, a gente é muito dependente do Excel. A gente tem muita informação ainda, por mais que a gente tenha ferramentas poderosíssimas de gestão, né? O SAP, a gente ainda é dependente do Excel. Eu gosto de tentar colocar vocês no Excel. Então, a programação linear, o bacana dela é que a gente resolve muita coisa de maneira mais simples, com trabalhos em Excel e a função solver. Mas, é claro, a gente só vai acertando, só vai ganhando prática conforme a gente vai treinando, né? Então, esse exercício dessa semana eu pedi para vocês montarem aquele padrão matemático, mas não pedi para vocês tentarem no Excel. Ficava a cargo de vocês, né? O dessa semana eu vou pedir para vocês tentarem no Excel, para ver como vocês vão se comportar em relação à ferramenta Solver. Ah, mas eu preciso ficar preocupada se eu errar, professor? Não. A ideia dos nossos exercícios aqui durante as aulas, né, não é chegar à perfeição, porque vocês estão no processo de aprendizado. Então, é que vocês tentem. Vocês realmente vejam, puxa, eu acertei, eu errei, aonde que eu errei? O que eu tenho que estar melhorando para fazer a minha planilha bonitinha para tomar a decisão? Isso que é o legal. Por isso que eu não faço essa cobrança de, eu entreguei 100% certo. Não, eu vejo que vocês tentaram, até onde vocês foram, para poder realmente aplicar a avaliação de vocês, né? Vamos lá, vamos para a nossa correção da modelagem que vocês teriam que montar. Vou compartilhar aqui a tela. Então, está aqui, correção do nosso exercício. Então, programação linear, coloquei com parte 3. A gente estava tratando do que na aula passada? A gente fez a correção e deixou um exercício sobre a indústria de inseticida, né? Então, a gente tinha uma relação de matéria-prima para produzir 3 inseticidas, o inseticida 1, o 2 e o 3. Então, a gente buscou entender o problema na aula passada, né? A gente tinha uma quantidade de inseticida para fabricação, visando uma maximização de lucro, né? A gente chegou nessa função problema e com a limitação de matéria-prima. Então, como que a gente poderia maximizar
a figura do lucro, fazendo melhor aproveitamento desse inseticida que a gente tem disponível. Então, vimos que a quantidade de tonéis de inseticida vai indicar quanto vamos utilizar de cada ingrediente por meio dos percentuais que a gente viu na tabelinha, né? Tinha uma tabelinha indicando a composição, né? Seria uma espécie de mapa de produção. Então, a gente pode chegar à conclusão que a nossa variável de decisão, pensando na, na característica da variável de decisão, que é o elemento que eu tenho a possibilidade de intervenção, de fazer alterações, a gente vai ter o tonel do inseticida como variável dependente, né? A gente pode chamar. A variável que a gente pode utilizar para fazer alterações no meu processo de decisão é o tonel. Então, o XI desse processo, lembrando que a gente costuma sempre colocar na notação o XI como a variável de decisão, vai ser a quantidade de tonéis de um inseticida denominado I. E o I vai indicar qual desses tonéis. Então, a gente vai ter o X1 para o inseticida 1, o X2 para o inseticida 2 e o X3 para o inseticida 3. Aqui parece um Z, mas é um 2. Tá? Escrever com mouse é a pior coisa que tem. Então, são essas as três variáveis que a gente vai incluir na nossa função objetivo, onde a gente tem o objetivo de maximizar ou minimizar algo. Nesse exemplo, a tentativa é maximizar um elemento, que é o elemento que a gente vai maximizar é o lucro. Então, desse modo, a gente vai ter x1 para a quantidade de tonel de inseticida 1, x2 para a quantidade de tonel de inseticida 3 e x3 para a quantidade de tonel de inseticida 3. São as três variáveis que a gente pode indicar como variável de decisão, ou as variáveis dependentes, as variáveis independentes, né? Aquela que a gente pode alterar livremente para buscar, então, esse melhor resultado. Então, diferente do problema lá das bonecas, a gente pode dizer que aqui esses valores assumem valores reais. Ou seja, a gente pode fracionar um tonel. No lote de boneca, a gente tinha valores específicos. A gente tinha limitadoras, que era o lote com a quantidade de X de bonecas. Aqui não. Tanto o inseticida 1, o inseticida 2 ou o inseticida 3, a gente pode fabricar um percentual do tonel, tentando, assim, maximizar o máximo possível esse efeito do lucro. Então, isso porque a gente pode fabricar meio tonel de inseticida com matéria-prima que não seja suficiente para completar um tonel. Então, obrigatoriamente, nesse caso, a gente vai conseguir fazer isso respeitando a proporção dos ingredientes, a proporção que veio naquele mapinha produtivo do exercício, né? Deixa eu abrir ele aqui. Para a gente relembrar esse mapa.
que é esse mapa aqui, né? Então, a gente pode fabricar meio, 1/3 de tonel, desde que cada inseticida utilize exatamente essa proporção de matéria-prima. Esse é o caso onde a gente consegue efeitos mais realistas de resultado, né? Onde a gente consegue fracionamento de produtos, a gente realmente consegue chegar ao extremo da maximização. Quando a gente tem lote para ser fabricado, essa figura do lote, por ter um número de peças restritas, vai trazer uma certa limitação nessa função maximização. Então, essa tabela de produção aqui vai ser bem importante para a gente montar o nosso Excel. E a gente constatou na aula passada que a função é de maximização em função do lucro. Então, sempre quando a gente vai começar uma função maximização, para expressar ela algebricamente, a gente vai colocar a palavrinha max na frente, né? Se eu quero minimizar, só para relembrar, a gente coloca... Vai ficar a coisa mais bonita, minha escrita, mas a simbologia e minimizar. Mas aqui a gente quer ter o máximo de lucro. Então a gente vai multiplicar o lucro de cada produto. Professor, de onde saiu esses 300? Vem lá da nossa informação. A gente tem o lucro de cada tonel. Então, o lucro de cada tonel por tipo de inseticida são tipo 1, 300. Então, 300 vezes a quantidade de inseticida 1 que eu posso produzir, mais 270 vezes a quantidade de inseticida 2 que eu posso produzir, mais 245 vezes a quantidade do inseticida 3 que eu posso produzir. Então, eu uso a lucratividade que eu busco nessa maximização, vezes a quantidade de cada tonel, de cada inseticida, e a soma dessa função vai me gerar o resultado máximo. Eu vou conseguir identificar quanto que eu vou ter que utilizar melhor, ou como eu vou maximizar essa produção, visando o maior lucro possível. Função maximização. Tá dando para compreender, mais ou menos? Sim, agora eu estou conseguindo entender, assim. Então, você vai pegar o lucro de cada um e vai multiplicar pela quantidade de cada um que poderia. Isso. Daí tem aquela, só para ver se eu entendi, aquela questão dos 3, né? Seria aquele que ele já está pré-estabelecido, né? Essa quantidade. Qual? Como assim? Esse 3 aqui? Não, acho que não. Os 3 valores? Se eu não me engano, que tinha um que já tinha um valor pré-estabelecido, né? Isso. Então a gente tem tanto a quantidade que a gente usa pré-estabelecida, a gente tem um estoque disponível de tonel, mas dentro da função maximização, a gente tem o estabelecimento do lucro. Quanto que a gente tem de cada lucro? Então, a nossa incógnita, vamos falar assim, a minha dúvida, ou que eu posso mexer nessa função, é quanto que eu posso produzir do tonel 1, do inseticida 1, do inseticida 2 e do inseticida 3. É isso que eu preciso saber. Então, essa função vai tentar resolver esse problema.
professor, então como que eu colocaria exatamente essa função no meu Excel? Já vamos fazer isso trabalhando os dois juntos. Eu montei aqui uma planilha com dados gerais. O que eu coloquei nesses dados gerais? O meu mapa produtivo, a minha receita. Né? Dá para chamar de receita do meu inseticida. Nada mais eu fiz do que o quê? Copiei aqui, colei no meu Excel. Para poder indicar, olha, cada um dos produtos eu uso a quantidade X daquela matéria-prima. Então aqui eu consigo enxergar a minha base produtiva. Aí eu deixei uma linhazinha aqui, estoque, para indicar ou para me trazer informação de quanto eu tenho de cada produto, cada material. Né? Então eu tenho 600 tonéis de solvente, está marcadinho aqui. Tenho 200 tonéis de piretroide, está aqui. 80 tonéis de chilena, está marcadinho aqui. E 140 de sulfactante. Está escrito aqui. Então, aqui eu trouxe nada mais do que os dados que eu tenho para produzir. A disponibilização do meu material para produção e a quantidade de uso. É como se eu estivesse montando, olha, a minha receita do bolo é essa aqui. Aí eu montei a segunda planilhinha pensando na minha função, ou seja, nessa definição matemática. Então a gente vai trazer essa função matemática para essa tabela. Como? Quanto que eu vou produzir de cada tonel? Que é exatamente o X1, o X2 e o X3. Eu sei quanto eu vou produzir? Não, né, Maria? Não é minha dúvida? Isso, não. É o que a gente está procurando. É o que a gente está procurando saber. Então, já deixei aqui em branco e marquei até de amarelinho para saber, olha, é isso que eu quero saber. Esse é o fato que está me gerando dúvida. E embaixo eu coloquei lucro por tonel. Quanto que eu ganho para cada tonel? Se eu produzir do inseticida 1, eu ganho 300. Se eu produzir do inseticida 2, eu ganho 270. E se eu produzir do inseticida 3, eu ganho 245. Então, essa deixa eu marcar texto aqui. Então, eu trouxe essa segunda parte. Então, a primeira está em amarelinho aqui, né, que a gente marcou. A segunda linha está essas definições de lucro, que está lá no exercício, está lá na informação que eu tenho, ou que eu teria disponível na empresa. A terceira linha é onde eu vou montar essa linha max. Por quê? Multiplico a minha dúvida pelo meu lucro. Vai dar um determinado valor. Então, aqui, essa terceira linha, essa multiplicação, nada mais é do que essa parte da fórmula. 300 vezes x1. A segunda coluna
a mesma coisa. Quantidade de inseticida 2 vezes o seu lucro. Fiz exatamente essa parte. E a terceira coluna, quantidade de inseticida 3 vezes o seu lucro, exatamente essa transposição. Agora, o que eu preciso? Trazer todo mundo para um resultado só. Eu faço um total. Então, o 300 vezes x1 mais o 300 vezes, o 270 vezes x2, mais o 245 vezes x3. Vai me trazer a resposta. Hipoteticamente, se eu colocasse a variável x1, x2 e x3, quanto que eu teria de resultado? Vou multiplicar aqui. 1 vezes 300, vezes mais 1 vezes 270, mais 1 vezes 245, eu teria 815. Mas eu quero justamente saber aqui qual a variável, qual o valor que eu consigo colocar em cada uma dessas células para chegar no valor máximo de lucro. Porém, a gente tem uma característica importante. Produção mínima. Alguém determinou que algum dos solventes tem que ter uma quantidade mínima? Eu vou dar uma vez. O 3, né, que tinha que ter, eu acho, né? O inseticida 3? Que ele tinha que ter, acho que no mínimo 10 tonéis. Isso, aqui, ó. Eu preciso no mínimo 10 tonéis do inseticida 3. O restante não tem um valor mínimo. Então, deixo aqui o único que tem produção mínima 10. Já estou indicando os meus fatores de restrição. Mas a parte da função max está aqui, ó. Essas 3 linhas. Como é que eu posso... Vou negritar aqui, que acho que vai destacar. Então, aqui eu determinei essa função max, que é o que a gente vai usar lá na função solver. Botando correção, a gente já conseguiu jogar no Excel essa fórmula max, para daí a gente utilizar a ferramenta. E na aula a gente também percebeu que são duas as restrições, né? O estoque de cada produção, então a gente tem quantidades específicas de cada matéria-prima para a produção de cada inseticida e uma quantidade máxima de cada produto em estoque. Por isso, lá no Excel, eu já deixei aqui marcadinho nessa cor meio abóbora. Eu tenho a quantidade que eu vou utilizar em cada um, mas eu tenho 200 tonéis de piretróide, 80 de xileno, 100 de sulfactante, 6 de 600. Então, aqui eu já sei que vai ser objeto de restrição. Esse aqui vai ser um dos fatores que vai me ajudar a restringir esse processo de obtenção de lucro. E a outra é a quantidade mínima do inseticida 3. E ele vai também me restringir em relação à quantidade que eu posso produzir.
Então, aqui também, marcado em cor abóbora, é a restrição. Então, a gente vai planilhando o problema. Acho que no dia a dia até é mais fácil planilhar do que desenhar tudo aquilo que a gente vê nos 5 passos da identificação do problema. Para quem está no dia a dia com planilha, acaba achando mais fácil. Até porque muitas vezes já está até planilhado isso daqui na empresa, né? Já tem até essa informação pronta. Mas como a gente possui 4 tipos diferentes de matéria-prima, teremos ainda 4 restrições para ser atendida. Para falar dessa primeira classe, que é o estoque. Por que, professor, 4 restrições? Para cada material ou para cada matéria-prima que a gente tem, a gente vai ter uma limitação em relação à formulação dos produtos. Então, por isso, a gente marca aqui os recursos utilizados. Então, a gente vai utilizar cada uma das restrições de acordo com cada matéria-prima. Vai ser o quê? A parcela utilizada vezes a quantidade de tonéis que eu vou produzir. Então, 0,10 vezes x1 mais 0,25 vezes x2 mais 0,20 vezes x3. Esse valor não pode ser maior que 200. Então, quanto mais eu for produzindo de cada um dos tonéis, de cada um dos inseticidas, o limite que eu tenho de utilização é de 200 tonéis de piretroide. Então, a gente vai fazer o quê? A gente sabe a participação de cada um deles, né? O inseticida 1 leva 10%, o 0,10%, 25% para o inseticida 2, 0,25%, mais 20% do inseticida 3, 0,20%. Somando esses 3 valores, eu não posso ultrapassar 200. Então, eu vou montar uma terceira tabela, né? Colocando o piretroide. 10% vezes aquela variável de produção que a gente vai maximizar. O segundo, 0,25 ou 25% vezes a quantidade do inseticida 2. E o inseticida 3, 20% vezes a quantidade de inseticida 3. Faço a soma dos 3, então esse total aqui nada mais é do que a soma dos 3. A gente conseguiu trazer essa primeira fórmula. E lembrando, esse total aqui não pode passar do máximo do meu estoque. Então, a restrição aqui, o meu máximo é 200. Eu não preciso deixar escrito 200 aqui, né? Mas aqui, vou deixar só para referenciar esse 200 do meu estoque. É o meu limite. Então, se eu produzir, vamos colocar aqui, 100, 100, 100. Dá para fazer essa produção? Não. Dá, porque a gente chegou a 55 tonéis. Ah, tá, entendi. Desculpa. A gente não passou dos 200. Entendeu a lógica da utilização da restrição? Agora, e se eu produzir 1.000? 1.000 de cada.
Ah, para produzir? Agora não, parece que tá mais isso. Agora não, porque eu não tenho matéria-prima suficiente para fazer isso. Então, a soma dessa multiplicação da quantidade utilizada vezes os meus tonéis, depois que eu somo para cada inseticida, eu posso chegar ao limite do meu estoque. Mas pode ver que aqui a gente ultrapassaria todos, né? Aqui é o 80, o surfactante é 140 e o solvente 600. Teria estourado todos os limites de estoque. Não poderia. Ah, se fosse o 100. Tá, para todos. Então, eu poderia até, vou ficar tentando na mão aqui, né? Já pensou? Preenchi, deu certo. Né? Será que eu consigo mais? Ficar na tentativa e erro, o tempo que a gente não desperdiçaria? Muito. Muito. Então, por isso a gente utiliza da programação linear para facilitar todo esse processo. Só uma pergunta, professor. Mas tem, tipo assim, no caso, quando ele tiver toda a restrição, assim, ele já vai dar o valor do X automático ou a gente vai ter que também, tipo, fazer uma quantia para poder achar o X igual, tipo, como você está fazendo? Aí, repete aqui que eu não consegui escutar. Melhorou? Tá me ouvindo? Melhorou. Ah, tá. Tinha perguntado se, no caso, quando terminar assim, de calcular todas a variável, restrição e tal, ele já vai entrar com um X automático ou ele vai ter que ir também, tipo, para procurar um valor exato ou um valor que seja melhor assim, para a produção? A própria programação linear vai buscar qual o melhor valor de cada um deles, pensando nessa soma aqui. Então, essa é a vantagem da programação linear. A própria computação vai fazer toda a simulação, vamos falar assim, apesar de não ser a técnica simulação que a gente aprende em pesquisa operacional, mas ele vai jogar todas as variáveis possíveis para chegar ao melhor resultado. Isso é o bacana. Então a gente consegue, depois que a gente define todas as restrições e depois que a gente colocou a função maximização, o sistema ele vai fazer o trabalho para a gente. Isso que é o bom, né? Isso que é o legal da programação linear. Não sei se era essa a ideia que você tinha perguntado. Isso, era isso mesmo que eu queria saber. Na hora que a gente fizer a função solver, você vai ver, ele já vai, puf. O Excel vai falar, o melhor valor que você tem para produzir do inseticida 1 é tanto, do inseticida 2 é tanto, do inseticida 3 é tanto, sem esforço nosso. Que é o que a gente busca, né, no dia a dia. Já pensou? Na empresa a gente está correndo para tudo que é lado, resolvendo um monte de problema. Não dá para ficar testando aqui, né? Não, vamos colocar 200. Poderia ficar aqui brincando com esses números. Não dá. A empresa não tem, a gente não consegue ter tempo para fazer isso. Então, a gente traz as ferramentas de programação para facilitar. E como a gente não é programador, a gente não vai mexer com softwares específicos de programação, e eu estou prezando aqui muito pelo Excel, para a gente poder, poxa, vou resolver esses problemas de proporção um pouco menor usando o meu Excel, fazer ele trabalhar para mim. Na verdade, o ideal da gente com a computação é fazer que a informática trabalhe para a gente, que a gente consiga reduzir a nossa carga de trabalho com base nos computadores.
A gente definiu essa primeira restrição. A soma desses gastos ou dessa utilização de inseticida, de cada inseticida em relação ao piretroide, não pode passar de 200. A segunda, falando do chileno, a gente utiliza 10% para o inseticida 1, 7% para o inseticida 2 e 9% de cada tonel para o inseticida 3. Então, fazendo a soma dessas multiplicações, eu sei que eu não posso passar da utilização de 80 tonéis. Então, lá no Excel, a gente deixa uma linha preparada para o chileno. 10% vezes a quantidade que eu quero produzir. 7% vezes a quantidade que eu quero produzir. E a última, 9% vezes a quantidade que eu quero produzir. Somando os três, eu não posso ultrapassar o limite de 80. Segunda função de restrição em relação ao estoque de matéria-prima. A terceira vai ser para o surfactante. Então, 0,10 vezes x1 mais 0,15 vezes x2 mais 0,20 vezes x3. Não posso ultrapassar, então tem que ser menor ou no máximo igual a 140. A gente faz o mesmo cálculo. 10%, 0,10 vezes o x1, que é o meu amarelinho aqui, né? O 15% ou 0,15 vezes o inseticida 2, o 20% vezes o inseticida 3. A soma da utilização dessas três matérias-primas não pode ultrapassar 140. E a última, em relação ao meu estoque, é do solvente. 0,70 vezes x1 mais 0,53 vezes do x2 mais 0,51 vezes x3. Então, esse resultado tem que ser menor ou igual a 600, que é o meu estoque de solvente. Então, a gente utiliza também lá na primeira linha da composição, 70% vezes x1, 53% vezes... Opa, aqui já ia dar errado. Vezes x2 e 51% vezes x3. A soma dessas três multiplicações não pode ser maior que 600. Então, aqui nós definimos o quê? A função restrição matéria-prima. Que a gente precisa em relação à matéria-prima está definido através dessas quatro fórmulas. 4 restrições, uma para cada matéria-prima. E a outra classe de restrição que a gente tem é só a produção mínima, né? Que a única restrição é que a gente não pode ter menos do que 10 inseticida 3. Então, a quantidade mínima do inseticida 3, a variável acaba sendo bem mais simples. Então, a gente não tem uma modelagem complexa com multiplicações de variáveis nem nada, é só uma definição.
que o inseticida 3 tem que ser menor do que 10. Menor não, maior, né? Maior ou igual a 10. Então, o mínimo que eu posso produzir dele é 10. Então, a restrição, a função restrição produção. Encontramos, então, todas as variáveis para a nossa programação linear. Então, a variável de decisão a gente se vai sempre chamar de xi. Então, x1 para o inseticida 1, x2 para o inseticida 2 e x3 para o inseticida 3. A função objetivo é maximizar o lucro. A gente já definiu ela 300 vezes x1 mais 270 vezes x2 mais 245 vezes x3. E as restrições, a gente vai ter duas classes, né? Primeira classe em relação à matéria-prima disponível, ao estoque de matéria-prima, e a segunda em relação à minha quantidade mínima de lotes. Se fosse para jogar no sistema, o resultado que a gente utilizaria seria esse, mas aí é aquilo que eu falei, né? Como a nossa função não é programação em sistema, vamos resolver, vamos chegar na solução através do Excel. Já que a gente já montou bonitinho uma planilha trazendo cada uma dessas funções. E você viu que eu separei, né? Em abas aqui, cada uma dessas funções, cada uma dessas informações que eu vou ter que utilizar. Aí, como é que a gente faz? Já tem a planilhinha pronta. A gente vai em que aba será? Tem que ser aqui em dados, né? E vai ter que aparecer lá no seu Excel a função solver. Professor, o meu não está aparecendo. Tem algum problema no meu Excel? Não, a função solver ela não vem habilitada para todo mundo. Na verdade, o Excel não deixa ela habilitada. A gente tem que habilitar. Só para relembrar como faz para habilitação do solver. A gente vem em arquivo, opções, vai abrir essa telinha aqui, né? A gente vai na abinha suplementos e vem aqui gerenciar suplementos do Excel. Clico em ir, ele me abre aqui 4 ferramentas possíveis que são disponíveis no Excel, mas não ficam habilitadas. Que elas são ferramentas consideradas avançadas do Excel. Então é só a gente marcar a função solver, dar o OK, já vai aparecer aqui dentro da abinha dados o íconezinho solver. Já temos tudo para poder chegar na nossa resposta. Então eu vou clicar em solver. Quem que eu quero definir como meu objetivo? Quem é a minha resposta final? Ou seja, quem que é aquele max que eu estou procurando? Vou clicar aqui só para buscar a fórmula. O meu max é esse cara aqui, né? A soma da multiplicação da quantidade de tonel vezes o lucro é o que vai gerar minha lucratividade, né? E é ela que eu vou procurar ter como objetivo. Ela é aquela palavrinha max. Então, dentro da função solver, eu vou usar essa célula como função max.
Então, eu vou maximizar ela. Então, meu objetivo é maximizar, então vou marcar max, alterando quem? Aí eu vou poder vir aqui selecionar. Quais são as células que eu posso mexer? Não é a produção do inseticida 1, do 2 e do 3? Então eu seleciono elas. São elas as células que eu posso alterar. Então, marquei elas, posso voltar aqui. Então, essa primeira parte aqui eu já sei que é. Deixa eu tirar esse vermelho. Eita. Aqui. Eu sei que ali eu vou definir essa função. Então, a soma dos três está lá naquele 815 de lucro, né? E o max vai ser, a gente vai conseguir chegar no resultado através das três variáveis possíveis de serem alteradas. Então, são as variáveis independentes que a gente chama. Cadê todo o Excel? Aqui. Opa, só que eu peguei a célula errada. Não é essa. É essa, né? Que aqui que a gente fez a multiplicação. Que a gente multiplicou esse vezes esse, vai chegar no lucro total, a soma dele dá o lucro da produção dos 3 tonéis. Agora eu vou falar das restrições. Quem são as restrições que eu vou ter? Aí eu vou adicionar. Essa primeira restrição, que é a do piretroide. O resultado dessa fórmula está onde? É aqui, não é? Então, eu vou definir essa célula total do piretroide em maior igual ou menor igual. Viu por que é bom a gente escrever? A gente sabe que tem que ser menor do que, então, menor igual ao meu estoque. Então, o total que eu vou utilizar de chileno não pode ultrapassar o meu estoque. Primeira daquelas 4 fórmulas. A gente adiciona mais uma. O chileno, o total de utilização desse chileno tem que ser menor ou igual a 80 tonéis que a gente tem disponível. Eu já acabei adicionando aqui, né? Já tem a segunda função de maximização. A gente vai para a terceira agora. Vou lá em adicionar. Terceira, pela nossa modelagem, é o que mesmo? É o surfactante, né? Não pode ultrapassar 140. Vou lá no meu Excel e defino que o surfactante, o total utilizado, tem que ser menor ou igual a 140 que eu tenho do meu lote. Já inseri a terceira. Falta a última em relação à minha função de matéria-prima, né? Função restrição matéria-prima, que vai ser o solvente. O total do meu solvente tem que ser menor ou igual a 600 tonéis.
inserimos as 4 funções. Então, essas 4 fórmulas aqui já estão inseridas na minha restrição. Falta só a função da quantidade mínima a ser produzida. Então, eu volto lá no Excel, vou adicionar a última restrição. Então, a gente sabe que x1, ou x3, desculpa, né? Tem que ser no mínimo, então ela tem que ser menor ou igual a 10. Então, eu tenho que produzir no mínimo 10. Então, o sistema vai entender que aqui ele tem que colocar no mínimo 10 como resposta. E a gente colocou todas as classes de restrição. Difícil, Maria? Tem que tomar um pouquinho de cuidado só, né? Mas vai pela atenção, né? Tipo, é meio trabalhado, é um pouquinho trabalhado, mas acho que mais. É menos trabalhoso do que ficar testando o número ali nas células amarelas, né? Isso é verdade. Eu só queria perguntar uma coisa, porque assim, na hora eu acabei meio perdendo um pouquinho na parte de habilitação dele. Eu fui lá nas opções, né? Do Excel. Daí tem suplementos, né? Espera aí que eu já volto lá. Aqui, ó, só para terminar. A gente coloca LP, que é Linear Program. Vou deixar aqui e vou fechar. Para habilitar é aqui, ó. Você vai em abre arquivo, opções. Vai abrir essa telinha. Dentro dessa telinha das opções do Excel, você vai em suplementos. Aí vai abrir essa abinha aqui. Dentro desses suplementos, você vai ter que vir aqui, gerenciar suplementos. Clica em ir. Ele vai dar 4 ferramentas possíveis. Ah, eu posso habilitar as 4? Pode, mas vai poluir o Excel. Então, vou habilitar só o Solver. Marco o Solver e dou um OK. Aí lá na abinha dados já vai aparecer a figura Solver. Aí clicando aqui ela vai abrir toda a nossa fórmula que a gente está resolvendo. Aí você vai selecionar essa primeira parte aqui de cima é em relação somente a essa função objetivo. Então, você vai indicar se quer maximizar, se quer minimizar. Qual célula que vai ser o resultado? Então, no nosso caso aqui, o nosso máximo, a gente vai encontrar aqui na linha lucratividade total, né? Onde a gente somou esse valor aqui, né? Que é inseticida 1 vezes 300, vai dar o lucro total do inseticida 1, mais 200 vezes x2, 270 vezes x2, mais 245 vezes x3, vai resultar nessa célula, né? Essa célula traz a resposta dessa soma. E quem que a gente pode alterar? A gente pega as 3 células que a gente deixou marcadinha em amarelo.
Ali é onde o Excel vai entender, olha, eu posso fazer o cálculo alterando somente aqui. Tudo que eu mexer aqui vai me trazer a melhor resposta. E daí, a segunda parte, as restrições, então lá do que a gente montou de matemática, da modelagem matemática, está aqui, né? Todas as 4 restrições em relação à matéria-prima, que a gente fez a multiplicação aqui, né? Vou até fechar aqui. 10% vezes x1 mais 25% vezes x2 mais 20% vezes x3. Eu somo as 3 multiplicações. Aqui vai me indicar o total que eu vou utilizar de cada matéria-prima. Então, cada linha aqui vai ser uma restrição em relação ao estoque. Então, para colocar no solver, eu só venho aqui. Vou supor que eu vou excluir essa. Vou pegar essa primeira aqui. Então, vamos. Essa primeira. D10. D10. Ah, não. Aqui ela está sendo, na verdade, a última. D10 tem que ser maior do que D13. Então, o lote mínimo que eu tenho para o inseticida 3 é 10. As outras aqui são em função da matéria-prima. Então, o E16. E16, esse total do piretroide, não pode ultrapassar 200, B7. O E17, o chileno tem que ser menor ou igual ao estoque de chileno aqui, C7. Então, a gente traz essas funções. Então, aqui, na verdade, vai estar em uma única célula. Toda essa soma vai estar se remetendo a essa célula aqui. E ela não pode ultrapassar o meu estoque. Feito essas restrições, a gente marca o tipo de método que o Excel vai utilizar. Ele tem 3 tipos. A gente, por enquanto, está na programação linear. A única coisa que o Excel fala, a programação linear em inglês. Linear Program. A gente marca ela e dá um resolver. Clicou em resolver, ele vai aparecer essa telinha. Eu marco aqui quais os relatórios que eu quero que ele emita e posso dar um OK. Então, ele me trouxe a limitação em função a cada matéria-prima. Eu vou poder produzir 328,61 tonéis do inseticida 1, 660,55 do inseticida 2 e 10 tonéis do inseticida 3. Meu lucro máximo vai ser de 279.383. Então, não, tem uma coisinha aqui que eu comi bola. Espera aí. Não, tá certo. Eu achei que eu tinha limitado o inseticida 3 em menor ou igual a 10.
mas não ele está maior ou igual, então está certinho. Então, 10 tonéis de inseticida 3. Ah, mas por que ele minimizou o inseticida 3? Por que ele não priorizou o inseticida 3, será? Faz sentido isso? Bom, em casa, porque como o inseticida 3 eu acho que só teria um mínimo, né? A justificativa está aqui, ó, nessa linha. Quem dá menos lucro? O 3. Então, o Excel ele vai priorizar quem dá o maior lucro possível, vai tentar fazer o máximo de produção do inseticida 1, limitando a proporção do uso da matéria-prima. Em segundo, ele vai priorizar o inseticida 2, utilizando o máximo de inseticida 3, e vai deixar a quantidade mínima do inseticida 3, porque justamente ele é o menos lucrativo. Se eu utilizar a matéria-prima para o inseticida 3, ele não vai me garantir a maior lucratividade. Então, essa daqui seria a melhor proporção em relação à utilização da matéria-prima para chegar no melhor lucro possível. E ele traz aqui um relatório de respostas através da configuração que a gente chegou. Inseticida 1, 328, inseticida 2, 660, e 10, que seria o mínimo que a gente tem de inseticida 3. Difícil, mais ou menos. Precisa de prática, né? Tem que treinar, senão não funciona. Com o treino vai melhorando, porque assim, vendo assim, de começo, dá um pouquinho de desespero, não vou mentir. Mas... Não, é treino. A questão vocês montarem bem organizadinho uma planilha e saberem que uma linha vai se tornar reflexo de uma função. Se a gente olhar essa linha lucratividade aqui, vou até pintar de verde, a gente sabe que nada mais é do que a colocação da função objetivo. Então, a multiplicação desses dois, 300 vezes x1, vai dar a resposta aqui. 270 vezes x2, a gente vai colocar na segunda coluna. O 245 vezes x3 na terceira coluna. E depois, somando, a gente vai traduzir exatamente a mesma função aqui. É só questão de organizar a planilha de Excel. Assim como nas restrições. As restrições eu montei aqui embaixo, né? A quantidade de cada matéria-prima chegando a um total. A soma dessas multiplicações, que é o quê? Quantidade utilizada vezes a quantidade a produzir, para cada um dos 3 inseticidas. Depois que eu somo, eu tenho o total de matéria-prima para ser utilizada. Aí depois é só a gente traduzir ou trazer essas restrições para o Excel. Pode ver que o Excel trabalha com 2 células só como restrição. Então, essa figura aqui, ela vai ter que se transformar em uma única célula no Excel. Você tem que preparar para o Excel montar essa fórmula e dar o resultado em uma única célula. Daí a gente utiliza ela como restrição.
Então, hoje o que eu tinha para tratar com vocês era isso. Pretendo na próxima aula começar espaço vetorial, mas antes de começar espaço vetorial, a gente vai fazer a correção do exercício que eu coloquei para vocês. O que é o exercício, professor? Vai ser exatamente um novo problema. Só que agora vocês vão tentar ir até o Excel. Ver se vocês chegaram na resposta bonitinha. A gente está indo escalonando os passos, né? Primeiro a gente identificou o problema, né? A gente mapeou esse problema e as funções, depois a gente montou a modelagem matemática, agora vocês vão tentar montar uma modelagem e programar o Excel para resolver, para ver se vocês vão conseguir ou não. Ah, professor, mas o exercício está muito mais difícil? Não, está no mesmo nível desse que a gente acabou de responder. Na verdade, eu acho que está até um pouquinho mais fácil. Mas vai ter que tentar desvendar essas funções para vocês jogarem no Excel. Mas, claro, próxima aula a gente faz a correção. E no caso, assim, da semana 4, para também, não precisa, no caso, resolver no Excel, né? Não. Nessa semana 4, o que eu queria? Só que vocês chegassem nessas funções. Na função objetivo e na função restrição. O Excel foi para a gente ir praticando. Já praticou do exercício 1, né, que foi a primeira vez que eu mostrei. Agora a gente repetiu com o exercício 2. Agora chegou a vez de vocês tentarem o Excel. Então a gente vai resolver daí junto na próxima aula para ver o que vocês, ou para vocês conseguirem compreender, puxa, eu acertei aqui, eu errei ali, não, eu acertei tudo, não, professor, não deu muito certo. Então aí vocês vão conseguir efetivamente fazer um benchmark. Opa, até onde eu fui, até onde eu preciso melhorar. Professor, mas aí se eu postar errado na avaliação, me prejudica muito? Não. Nesses exercícios, nessas tarefas, o objetivo que eu tenho é que vocês pratiquem. O importante é isso, vocês treinarem. O erro faz parte de quem está praticando, né? Então, tirem o peso da consciência de eu preciso mandar para o professor a resposta perfeita, certinha. Não, eu vou avaliar a maneira como vocês tentaram. Muitas vezes eu dou a nota máxima mesmo para quem errou. Essa pessoa tentou, errou uma ou outra coisinha, viu que mais, como eu posso dizer assim, tentou colocar em prática tudo aquilo que a gente veio aprendendo, obviamente eu vou considerar isso como resultado do aprendizado. Então, pesou menos, né? Saber que, vou tentar, mas se eu errar... Foi muito mais tranquilo, porque eu até tinha pedido o vídeo da Williams, porque eu tava com muita dúvida nesse exercício, sabe? Porque eu tava na mente que já tinha que ter um resultado pronto ali no X. Era isso que eu tava com dúvida. A minha metodologia de aula, eu não prezo isso. Eu prezo com que vocês tenham liberdade para tentar aprender. Porque eu sei que a primeira vez que a gente vai tentando, a gente não é perfeito. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce pronto para algo. Então, como ainda mais esses cálculos de pesquisa operacional, a gente precisa treinar. Então, eu tenho essa didática. Eu gosto de ver vocês tentando e evoluindo a cada exercício. Beleza? Beleza. Não ficou nenhuma dúvida? Não, por enquanto não. A resposta seria, professora, a dúvida vai surgir a hora que eu tentar. Não é? Disso eu tenho certeza. Se vocês têm meu contato, eu passei para vocês,
Surgiu dúvida, quer me mandar um WhatsApp, quer me mandar um e-mail, pode ficar à vontade, tá, gente? Eu sempre respondo todo mundo. Mas é feriado. Para mim não tem problema. Então, se eu estar trabalhando mesmo, então. Ah, meu Deus. Eu não tenho essa neurose. Eu sei que tem professor que não gosta, mas eu não ligo. Então, podem, caso sintam necessário, me chamar. E desejo, então, bom feriado, bom descanso para vocês, né? 5 dias de descanso, olha que beleza. Meu Deus. É um milagre. Mas pelo menos dá para aproveitar, né? Já colocar as coisas em ordem também, né? É isso que eu falo. Vocês que estão no fim de curso, é época de colocar a vida em ordem, aproveitar esses períodos para colocar tudo em dia. Falei a mesma coisa ontem para o pessoal de contabilidade. Aproveitem o feriado para colocar a vida em dia, que vocês precisam, né? Mas então tá. Então a gente se encontra sexta-feira que vem, se Deus quiser. Tá bom, Maria? Não pode deixar, professor. Bom feriadão, né? Bom final de semana também. Para você também. Obrigada. Tchau, tchau.